Boa noite a todos os irmãos, a todas as irmãs e aqueles que nos visitam nesta noite. Queria convidar a todos a abrirem suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios. Parece um movimento muito simples, né? Mas até o começo da semana eu não estava fazendo, certo? Então já estou fechando a mão já está se recuperando, né? E se Deus quiser vai ficar 100%, né? Então, 3 sessões de fisioterapia, ela já está aqui, né, voltando ao normal. Então, Efésios capítulo 1, e nós vamos ler apenas 2 versículos desta epístola. Os 2 primeiros, obviamente. Efésios, epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, e nós vamos ler os versículos 1 e 2. Amém? Todos encontraram? Veja aí se alguém está do seu lado sem a palavra de Deus, sem a Bíblia, e compartilhe, por favor. Diz assim a Bíblia: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, meu Pai, esta é a Tua palavra e nós somos as ovelhas do Teu rebanho. Fala-nos ao coração, fala-nos à mente, fala com a Tua igreja, e que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa acrescentar aos nossos corações algum aprendizado nesta noite, ó Deus. Diante de uma lacuna que estamos vivendo nestes dias, ó Pai, em que parece não termos para onde olhar, e parece não termos pessoas às quais podemos plenamente confiar e seguir suas palavras e compreender bem o que elas estão falando a partir das suas atitudes. Ó meu Pai, mostra-nos, ó Deus, o que este homem e esta epístola e seus escritos de tantos anos atrás, o que estes podem nos ensinar. Incrementa a nossa vida cristã, faz crescer a nossa maturidade cristã, nos envolve, ó Deus, com a Tua doutrina, não a doutrina de homens, mas organizada pelo Senhor, e aí apenas passada por cada um de nós. Faz-nos sentir no coração estas verdades, ó Pai. Muito além de compreendê-las apenas, ó Deus, claro, não estou aqui abandonando o Senhor, aquilo que o Senhor mesmo colocou dentro da nossa cabeça, que é a junção das estruturas dentro do nosso corpo que promovem o aprendizado, não, mas estou sim considerando que nós somos seres espirituais. Por isso, meu Pai, ajuda-nos a todos nós a nos despirmos das nossas roupas, ó Deus, das nossas capas, para podermos enxergar tudo que nos rodeia de forma espiritual. Faz assim conosco nesta noite ainda mais, é o que eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Deixa a sua Bíblia aberta
E o texto que lemos, o curtíssimo texto que lemos, inicia com a palavra Paulo. Esta palavra me remete a uma frase de uma das canções de um dos, na minha opinião, um dos poetas e músicos brasileiros que a gente teve na última geração, chamado Humberto Gessinger. Não sei aqui quantos conhecem Humberto Gessinger, mas a minha geração se acostumou a escutar Engenheiros do Havaí. Era uma banda. E Humberto Gessinger, e até o pequeno Moisés aprendeu esta música também nos últimos meses, de eu escutar no carro, em que ele dizia que o Papa é pop. E nós estamos como que vivenciando isso. Nós poderíamos, fazendo uma paráfrase aí da música de Humberto Gessinger, dizer: o Papa Francisco é pop. Temos escutado isso, temos visto isso. Isso tem sido compartilhado nas redes sociais. Isso tem sido pronunciado por bocas de diferentes religiões. Isso tem sido acreditado, muito mais do que apenas falado. Isso tem se incorporado nas pessoas. Um homem que abdicou do seu anel de ouro por um de prata, que abandonou a estola tecida com fios de ouro por uma simples cruz e uma simples roupa branca, abandonou os sapatos vermelhos pelos seus velhos e gastos sapatos pretos, que deixou de lado o seu trono, ou o trono dos papas antigos, e senta-se numa cadeira de madeira. Um homem que abriu mão de várias coisas, e várias, anda numa rua perigosa, numa cidade perigosa como a do Rio de Janeiro, com as portas do seu carro abertas, e ali para no engarrafamento, como que humanizando uma das mais separadas, uma das mais mitificadas figuras da humanidade, que é o papado. E ali ele se humaniza, quando ele toca nas pessoas. E parece que este homem ocupa uma lacuna de liderança que nós estamos presenciando no Brasil e que nós estamos presenciando no mundo. Parece que este homem ocupa este lugar vazio, que nós olhamos e olhamos, com fé olhamos, mas parece não nada ocupar o lugar. Não há uma pessoa que seja realmente impactante. Não há uma pessoa, do ponto de vista doutrinário, que seja coerente. Não há esta pessoa que realmente seja uma praticamente unanimidade, ou que seja uma pessoa que arraste as multidões, como o Papa Francisco tem feito. Apesar de um homem de outra religião, um homem que continua a estimular a idolatria, continua a estimular todos os dogmas delicados e claro, segundo a perspectiva bíblica, equivocados da Igreja Católica, mas um homem que levanta a bandeira como sendo um líder do povo. E eu queria hoje levantar uma bandeira de um homem que pode sim ser utilizado por cada um de nós como um preenchedor desta lacuna, que é o apóstolo Paulo. A minha proposta nesta noite é que, entendendo qual é também o papel da mídia, o presbítero Paulo Angelim cita isso num dos seus comentários sobre o Papa Francisco, e a mídia tem o seu papel de mitificar o Papa, e tem mesmo, e se aproveita dos momentos que pode,
mesmo apesar dessa força toda que a mídia tem de mitificar este homem, e claro, num fortalecimento da igreja de Roma, que nós possamos desviar a nossa atenção para um verdadeiro exemplo cristão, para um homem que tinha títulos, tinha o que abrir mão, para um homem que, natural de Tarso, recebeu o seu nome judeu ou o seu nome judaico, algo semelhante a Saul. O nome Saulo é decorrente da palavra Saul, aquele que foi rei em Israel. No Antigo Testamento, Saul, o desejado, os irmãos e as irmãs vão lembrar que Saul foi o rei desejado. O povo estava ali findando o período dos juízes. Samuel era esse profeta juiz que administrava o povo, administrava as várias porções do povo. O povo não estava unificado e o povo pediu um rei, e foi dado ao povo Saul. É exatamente este nome que é usado com uma variação para Saulo, para batizar este rapaz, esta criança que nasceu em Tarso, na região da Cilícia. A região da Cilícia é uma região que fica no norte do mar Mediterrâneo. Hoje é o país chamado Turquia, um país que a gente conhece muito pelo futebol, que a gente conhece também por alguns programas de televisão. A Cilícia era uma cidade muito antiga, era uma região muito antiga. Ela tinha uma planície muito fértil, ou seja, havia comida ali. Pensem que nós estamos falando de 3.000 anos para trás. Não existia geladeira, não existia fast foods, não existia nada dessas mercantilizações que temos hoje, desses produtos que temos hoje. Então as civilizações aconteciam nas regiões apropriadas, e a Cilícia era uma região assim. Tarso era uma das principais cidades daquela região, e foi ali que nasceu o jovem Saulo, o jovem Saul, que foi, por conta do helenismo, por conta da influência grega, batizado também por Paulo. Nome apropriado, porque ele substitui o desejado por o pequeno. Parece que este nome grego, Paulo, Saulo era o nome judeu, Paulo era o nome grego. Parece que esta substituição foi também proporcionada por Deus, porque Paulo mesmo se dizia o menor, ou o pequeno, o menor dentre os gentios, ou até o mais pecador dos pecadores. Saulo, Paulo, ou nos nomes helênicos, Saulos e Paulos, também podemos encontrar assim. É ali em Tarso, uma cidade onde passava o comércio, que também nasce este rapaz. Nasce numa família de um comerciante muito perspicaz, muito hábil, porque este comerciante tinha nada mais, nada menos do que a cidadania romana. E meus irmãos, no finalzinho do livro de Atos dos Apóstolos, por volta do capítulo 20, quando a gente vê Paulo chegando em Jerusalém, algumas pessoas tinham dito para ele não ir até ali, porque sabiam que ele ia ser preso, e ele foi até ali, e ele foi preso. E naquela cidade, quando o interpelam sobre as acusações que recaíam sobre a sua cabeça, ele diz que é cidadão romano, e um dos seus acusadores diz para ele: como muito me custou a cidadania romana. E Paulo diz: eu a tenho de nascença. Se Paulo tinha cidadania romana de nascença, ele tinha inúmeros privilégios. Inúmeros privilégios. Funciona mais ou menos como o seguinte: hoje nós temos acompanhado que a nação americana, nas suas várias agências de investigação,
tem surgido acusações de espionagem. E um jovem americano, ele divulgou essas informações. Me parece que ele estava na Rússia e ali pediu asilo àquele país, estava no aeroporto da Rússia. E vejam, o que aquele jovem fez foi uma coisa muito séria. Ele disse que os Estados Unidos estavam espionando, inclusive o Brasil. Um problema diplomático enorme. Mas ninguém tocou nesse jovem. Ele está lá no aeroporto, estava lá no aeroporto em Moscou, se não me falha a memória. E aí ninguém tocou nesse jovem. Era um direito garantido, pois Paulo, com a cidadania romana, tinha um direito garantido. Eu estou configurando a vocês o homem que recebe o nome de pequeno e o homem que se diz agora apóstolo de Cristo. Eu estou aqui levantando porque também o fiz no meu coração, tenho feito nos últimos meses. Quem colocar nesse lugar? Que homem colocar nesse lugar? É claro que o primeiro a ser colocado é o Senhor Jesus. E agora eu estou apresentando o apóstolo Paulo, ou Saulo, ou Saul, ou Paulos. Esse homem nasceu em Tarso. Esse homem nasceu na região da Cilícia. Na Cilícia, a família de Paulo provavelmente tinha um comércio de um tecido feito do pelo da cabra. E esse tecido era um tecido caríssimo, usado para se recobrir do frio. Hoje vamos a qualquer lojinha e compramos uma jaqueta. Mas quem tinha os tecidos eram comerciantes ricos. E é exatamente por isso que o pai de Paulo adquiriu a cidadania romana e consequentemente o próprio Saulo também o teve, a cidadania romana. Agora, era muito comum uma pessoa na época de Paulo ter 3 nomes. Um nome que carregava original, que fazia alguma citação à sua família. Nós não encontramos este nome em canto nenhum. Parece que o nome Paulo, pequeno, era este nome que combinava com a nova situação que este homem estava passando. Este homem era um fariseu. Este homem era um judeu dedicadíssimo. Ele com certeza buscava cumprir as mais de 600 regras do judaísmo ortodoxo. Este homem entrou no Sinédrio, que era o grupo judeu que organizava, que administrava as colônias judaicas. E por causa disso começou a perseguir os cristãos. É este homem, o pequeno, vamos chamá-lo assim a partir de agora. É muito sugestivo e pedagógico esta tradução, o pequeno, Paulo o pequeno. Como que sugerindo o que todos nós temos que ser diante de Cristo Jesus, pequenos. E não Saulos ou Saul, o rei atrapalhado, o desejado, aquele que ia consertar todas as coisas. O povo achava isso. Não temos um rei, dá-nos um rei, Samuel. E Samuel foi ungir Saul. E nós sabemos da história bíblica que Saul foi um rei muito atrapalhado e desobediente. Tentou matar Davi várias vezes e foi muito desobediente. Sacrifícios quero e não holocaustos. Obediência quero e não sacrifícios e holocaustos, disse o Senhor para Saul. É o pequeno, nascido em Tarso, mas criado em Jerusalém a partir dos 12 anos, porque até os 12 anos, quem criava as crianças eram as mães. As mães judias criavam, orientavam seus filhos até os 12 anos, e aos 12 anos eles poderiam ser inseridos na sinagoga para aprenderem. Por conta do poder aquisitivo da sua família, ele é enviado, como hoje muitas famílias fazem, enviam seus filhos para intercâmbios internacionais,
estudar na Alemanha, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, a família do apóstolo Paulo, a família de Tarso, a família de comerciantes que comercializava o tecido cilício da Cilícia, da região da Cilícia, esta família o enviou para estudar aos pés de Gamaliel. Este homem que tinha, segundo alguns, provavelmente o grau de mestre, só para efeitos de comparação com a organização de estudos moderna, o grau de mestre, ou alguns dizem de doutorado, não importa, o que importa é que ele tinha, e que naquela época ter esse grau era ainda mais difícil. Hoje nós temos muitos movimentos para que um jovem entre na universidade, e aí Paulo vai estudar com aquele homem filosofia, Paulo estuda todos os aspectos do conhecimento humano, a gente percebe isso nas suas falas, e aí ele consegue então ser conduzido na presença de reis, na presença de chefes, e ele consegue se interpor com as suas palavras. É este homem, o pequeno, que escreve esta epístola. Ele tinha ainda muito o que perder. Não vemos nenhuma citação da sua família, não vemos Paulo, o filho do fulano, não vemos Paulo, o dono de alguma coisa, não vemos o deputado Paulo, o senador Paulo, o qualquer coisa Paulo, não vemos isso. Antes, porém, conseguimos compreender adjetivos, qualificações, qualidades desse apóstolo que poucos querem, poucos líderes querem hoje, poucas pessoas querem também. Uma das primeiras que vai confrontar o ideal moderno de felicidade é que Paulo é prisioneiro de Cristo. Prisão numa sociedade moderna, a ideia de aprisionamento, a ideia de clausura, a ideia de limitação das liberdades é uma coisa totalmente rejeitada. É uma coisa que nós não queremos, mas Paulo é prisioneiro de Cristo. E ele cita isso ao longo da epístola. E podemos enxergar que lá em Atos dos Apóstolos, Paulo cita exatamente esta prisão, é uma prisão domiciliar. Vejam só, Paulo é acusado em Roma, e lá em Roma, no capítulo 28, você pode ler quando chegar em casa, Paulo é permitido executar suas atividades, mas está lá escrito, capítulo 28, vamos para ele, Atos capítulo 28, abra aí comigo por favor, Atos capítulo 28, Atos capítulo 28, versículo 16, diz assim, uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Era uma prisão domiciliar. Paulo estava aprisionado, e ele se sentia ainda mais aprisionado, não por conta apenas desta prisão domiciliar, mas por causa dos compromissos que ele achava que tinha com Cristo. E eu quero perguntar a todos nós, a cada um de nós nesta noite: quais são os compromissos que nós temos com Cristo? Quais são os compromissos que nós temos com Cristo? Existe um hino que penetra como uma espada afiada na nossa carne quando diz: morri por ti, que fazes
tu por mim. Para que alguém possa assumir os compromissos com Cristo. Indubitavelmente, tem que se fazer pequeno. Não há grandeza diante de Cristo. Não há grandeza diante de Cristo. Esse nome é muito sugestivo. Paulo passa de o desejado, o rei, aludindo ao rei trapalhão, para o pequeno. E nesse momento ele se diz, olhem o título que ele se dá. Capítulo 1, depois da palavra Paulo, ele diz, apóstolo de Cristo Jesus. O que é um apóstolo? Um apóstolo, muito além de ser um discípulo, apesar de alguns autores do Novo Testamento usarem essas duas palavras, trocando de vez em quando uma pela outra, mas um apóstolo quer dizer um mensageiro, um emissário. É claro que hoje nós não temos mais estas figuras, os emissários, os mensageiros. Por quê? Porque as nossas formas de comunicação estão totalmente evoluídas. Mas os mensageiros eram pessoas de grandíssima honra. Ninguém podia mexer com um mensageiro. Se fosse um mensageiro de guerra, ainda mais, o rei que matasse um mensageiro trazendo palavras de guerra, ele era considerado um rei desonrado. Nem mensagens de guerra. Uma pessoa saía do seu reino para ir para outro reino, dizendo que o rei ia fazer guerra contra o outro. Esse mensageiro tinha que ser preservado a sua vida. Era como se fosse uma coisa informal, mas funcionava. Então é esse tipo de mensageiro. É alguém que é enviado com uma função específica. E Paulo alude ao encontro que ele teve com o Senhor Jesus, cara a cara, na estrada de Damasco, como vemos e lemos registrado em Atos no capítulo 9. Paulo na estrada de Damasco, este homem, Saulo, membro do Sinédrio, utilizou-se da legislação da época. Qual legislação? Papéis emitidos pelo governo romano, permitindo que os judeus capturassem judeus criminosos em outras nações, como se fosse uma espécie de extradição. Como se fosse um criminoso brasileiro foi para outro lugar, cometeu um crime lá, e cometeu um crime aqui, se evadiu para outro país, e o governo brasileiro pede ao governo daquele país para trazê-lo de volta. Era exatamente isso. Paulo era o homem que executava a extradição. Paulo era o homem que os judeus do Sinédrio diziam, aquele judeu ali converteu-se ao cristianismo, vamos trazê-lo de volta para julgá-lo aqui. Paulo era o homem que fazia isso. Na estrada para Damasco, ele tem um encontro com o Senhor Jesus, pessoal, e se torna o que? Diz a epístola, apóstolo de Cristo Jesus. Mas, meus irmãos, a tônica desta epístola é exatamente dizer que não está na nossa vontade nos tornarmos Paulos, que não está na nossa vontade como comer carne ou comer frango, alternadamente, peixe, comer feijão ou não comer, não está dentro desse poder decisório nosso a nos tornarmos pequenos. Qual a palavra que tem aí? Leia para mim, por favor, aí. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade própria, pela minha erudição, pela minha sapiência, pela minha esperteza, pela minha fortuna, ou pela minha pobreza, ou seja lá pelo que for,
É isso que tem escrito aí. O que é igreja que tem escrito aí? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Nós só nos tornamos pequenos pela vontade de Deus. Nós só nos tornamos capazes de cumprir os compromissos que fizemos com Cristo pela vontade de Deus. Deus olha para cada um de nós e prepara o nosso coração de uma forma agradável, para que a semente do Evangelho, uma vez lançada, ela possa germinar. É por isso que encontramos tantas analogias no Novo Testamento de um agricultor, um homem que ara a terra, que prepara a terra. E este agricultor na nossa vida é o Senhor. Esse agricultor na vida da igreja é o Senhor, porque muitas coisas existem para que a gente aprenda, e cada dia mais a gente vai aprendendo se estamos convivendo com a palavra. E o que temos que perceber nesta palavra, vontade de Deus, é centrar a nossa atenção em Deus, porque eu sei e eu vi no rosto de vocês a fé. Quando eu disse, quando eu disse mais ou menos assim, perguntando sobre como vão os nossos compromissos com Cristo, eu vi no rosto de vocês. Alguns baixaram os olhos refletindo sobre o que eu falei. Isto é sinal de preocupação com esta palavra. Isto é um bom sinal, excelente sinal. Sinal de que nós, em primeiro lugar, nós firmamos compromisso com Cristo. Algum dia. Isso já é um grande passo. Se você está nesse lugar, não firmou um compromisso com Cristo, eu vou lhe dizer, nenhum outro compromisso que você firme na sua vida vai ser tão importante quanto este. Porque é este compromisso firmado com Cristo que vai nos levar ao céu. Contudo, ninguém firma um compromisso com Cristo de vontade própria. A gente só firma um compromisso com Cristo, a gente só se torna pequeno, a gente só tira a nossa roupa, a gente só tira o nosso deputado, o nosso doutor. Claro, não é uma crítica à coisa, mas a gente só tira a nossa gravata, porque tem muita gente de gravata. Espero que vocês compreendam. Não é um abandono completo da gravata do paletó, não. É apenas um cacuete de professor, apenas para que vocês fiquem com isso na memória. É uma indumentária invisível, espiritual, moral ou imoral, seja lá o que for, mas é esta situação que as pessoas se revestem de grandeza, grandeza pessoal, grandeza individual, independência de Deus. Quando eu vivo de acordo com as minhas próprias opiniões, eu deixo a Bíblia aqui de lado, eu respeito a Bíblia, eu respeito as suas opiniões, ela está num lugar especial no meu coração, mas não, a opinião dela é muito rígida, a opinião dela vai ser muito difícil eu cumprir. Para cumprir essas opiniões, nós precisamos abrir mão de quem nós somos. E eu estou falando isso olhando para a primeira palavra da Epístola aos Efésios. Qual é a primeira palavra da Epístola aos Efésios? O pequeno. Paulo abriu mão de quem ele era. Paulo abriu mão de quem ele era, a tal ponto de abandonar a herança da sua família e viver da oferta das igrejas da Ásia, da igreja de Tessalônica, da igreja da Macedônia, da igreja de Filipos e de várias outras igrejas da Ásia. Viver do favor dos outros. Paulo abriu mão de quem ele era. E se nós não abrirmos mão, a nossa forma, nós sabemos o que temos que abrir mão, nós sabemos aquilo que nos atrapalha no relacionamento com Deus,
Nós sabemos disso. Nós temos a completa convicção, nós temos o escaneado do nosso coração, do nosso corpo, e nós temos esta ideia do que precisamos abandonar. Paulo abandonou muita coisa para ser prisioneiro de Cristo. Está lá na frente na Epístola aos Efésios, a gente vai chegar lá com a graça de Deus. E nós temos o que para abandonar? Pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. Éfeso. Aqueles que aguentam mais um pouquinho, digam amém. Foi a maioria, né? Eu vou continuar então. Eu tinha me proposto falar esses 2 versículos porque do 3 para frente é pancada, viu? É bênção de Deus. Do 3 ao 14 estão algumas das maiores verdades da doutrina cristã. E eu não quis entrar nesse versículo 3 hoje. Éfeso, eu já falei alguma coisa sobre Éfeso. Éfeso era uma cidade, eu já disse no começo do mês, onde estava ali centrado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A mídia elegeu mais outras 7 maravilhas agora, recentemente. Mas uma das 7 maravilhas, junto com o Jardim Suspenso da Babilônia, o Colosso de Rhodes, né, e outros tantos, o mausoléu de Alicarnasso, eu acho, e outros tantos, o templo de Ártemis, deusa da caça, estava ali centrada, estava ali posta em Éfeso. Éfeso era uma cidade no primeiro ano da era cristã, no primeiro século, no começo do primeiro século, perto onde Paulo nasceu. Paulo provavelmente nasceu nos primeiros 10 anos desse século. E Éfeso era a 2ª maior cidade do mundo. Ela tinha 250 mil habitantes e ali só perdia para Roma. Éfeso era a 2ª maior cidade do mundo. E Paulo enviar uma epístola a Éfeso é mais ou menos como que alguém ir a uma cidade dessas como Nova York, como Boston, como Berlim, uma dessas, e ali abrir uma divulgação, alguma forma de comunicação para a igreja daquele lugar. Era a 2ª maior cidade do mundo, perdendo apenas para Roma. Ele manda a carta para Éfeso e manda a carta para fiéis em Cristo Jesus. Então eu queria notificar que, abra bem os seus ouvidos agora, esta carta é para os fiéis em Cristo Jesus. Se você é fiel em Cristo Jesus, se você está em Cristo e no Evangelho, atente bem para a leitura dessa carta. Leia esta epístola com outros olhos nesta noite. Dá para terminar hoje à noite ainda. Leia e leia de novo. E aí ele saúda esta saudação que não há o que falar. Se bem que nós vamos voltar a esses assuntos mais na frente. Mas eu concluo aqui a minha fala, porque meu objetivo era substituir este personagem também midiático, mas um homem que tem algum valor, sim. Que nós temos sido bombardeados com as suas virtudes ao longo desta última semana. Eu queria colocar no lugar este homem que já é nosso exemplo há muitos anos. Vamos aprender com o pequeno. Vamos aprender com este homem. E até o personagem midiático, nas palavras do Humberto Gessinger, o Papa Pop, até ele se utiliza de algumas coisas do pequeno. Ele se tem feito pequeno.
menor do que os anteriores. Olha só a habilidade deste homem. Mas a raiz está aqui. A raiz não está aqui, deixe-me corrigir. A raiz está em Cristo Jesus, porque Ele foi o primeiro a se fazer pequeno. Mas como estamos expondo a epístola, vamos falar de Cristo a partir do 3, e claro, a raiz de tudo, mas aqui eu queria levantar Saulo, que aliás, é preferível chamá-lo de Paulo, por causa de ser pequeno. E eu concluo com a saudação dizendo: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. E se você aceita a minha sugestão, faça a seguinte oração ao Senhor. Uma oração de confissão de pequenez diante do Senhor. Senhor, como eu sou pequeno diante do Senhor. Meu Deus e meu Pai, nada do que eu venha fazer nesta terra me tornará grande diante do Senhor. Ó meu Pai, ensina-nos como o Senhor ensinou a este homem de posses, homem de habilidade intelectual. Ensina-nos, ó Deus, a sermos pequenos diante do Senhor. Que a nossa pequenez possa representar a altivez do reino de Deus. Nos sentindo pequenos, ó Deus, talvez não nos sintamos mais superiores a nenhuma outra pessoa. Nos sentindo pequenos, ó Deus, provavelmente não acusaremos mais tão seriamente, tão equivocadamente, levianamente tantas pessoas. Nos sentindo pequenos, ó Deus, amaremos mais, porque nos reconheceremos no outro, porque perceberemos, ó Deus, que não somos realmente melhores do que o outro. Nós podemos apenas, ó Deus, talvez não cometer os erros que o outro comete, mas nós cometemos os nossos erros. Ensina-nos a sermos pequenos, ó Deus, diante do reino do Senhor. Porque só assim, provavelmente, Deus, o mundo reconhecerá a verdade do Evangelho, porque seremos uma igreja, ó Pai, de iguais, pessoas pequenas diante do Senhor, pessoas que necessitam de graça, pessoas que necessitam de salvação, pessoas que erram, sim, todos os dias, e por isso precisam de graça. Ensina-nos, ó Deus, a sermos pequenos, ó Pai, diante do Senhor, porque só assim os nossos títulos, os nossos adjetivos conseguidos aqui nesta terra não confundirão a nossa cabeça diante da salvação, que é uma manifestação do céu, é uma manifestação do Senhor, do trono transparente onde o Senhor está sentado. Ensina-nos, em nome de Jesus, a sermos pequenos. Amém.